here fulfilling our promise, which is to praise God. Amen. Tirando a semana passada, que foi o pastor Humberto que pregou, Removing last week, which was Pastor Humberto who preached. as 2 semanas anteriores nós começamos a falar a respeito do livro de Romanos. Vocês lembram? 2 previous weeks we started to talk about Romans. You guys remember? Nós estamos fazendo uma série de 5 sermões a respeito do livro de Romanos. We're doing a 5 sermon series about the book of Romans. Primeira semana nós falamos a respeito do problema do pecado. First week we talked about the problem of sin. Nós lemos lá em Romanos 1, onde a palavra do Senhor diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. In First Romans it says, "Don't be ashamed of the gospel, because its power is what redeems us." Nós falamos a respeito de entender. Para poder entender a graça, nós devemos entender o pecado também por si. We talked about how to, in order to understand the grace of God, we have to understand sin. Vocês lembram? Porque muitas vezes nós já escutaram aquele ditado que você nunca dá valor para algo até quando você perde? And have you guys ever heard the saying that you never appreciate something until you don't have it? A mesma coisa acontece com isso, então nós preferimos olhar à luz da palavra e ver o que é o pecado e reconhecer que nós somos pecadores. And it's the same thing here. And so we look at sin and we recognize that we were sinners before Christ. Na segunda semana, nós falamos a respeito da graça redentora de Cristo, ou seja, a solução para o problema do pecado. The second week we talked about the solution to the problem of sin, which is the grace of Jesus Christ. Nós lemos lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus. We read in Romans 5 verse 1 that we are redeemed through your faith. Temos paz, pois, com Deus. Falamos a respeito dessa paz que excede todo o entendimento, que só podemos encontrar em Cristo. And we talked about the peace that God gives us, which exceeds all understanding. E hoje nós vamos falar a respeito da justiça de Cristo. And today we're going to talk about the justice of Christ. Irmãos, viver uma vida justa não é algo fácil. If you guys need translation, you can put on your headphones. Viver uma vida justa é algo que não é fácil, se nós paramos para pensar nisso. Se nós queremos levar uma vida justa, nós temos que deixar de fazer aquilo que nós não podemos fazer e fazer aquilo que nós sim devemos fazer. Nós devemos olhar para a nossa vida cristã como uma maratona, não uma corrida. Eu lembro quando eu tinha 18 anos de idade, eu estava fazendo meus testes pro quartel, para a Força Aérea no Brasil. E naquele dia tinha muita gente correndo, fazendo os testes, e um deles era o teste físico. Nós tínhamos um campo que dava 1/4 de milha. E quando eles liberaram o pessoal para correr, teve um dos soldados, ele começou a correr muito rápido. Ele começou a correr muito, mas muito, muito rápido mesmo. E tipo assim, a gente tava correndo e a gente só olhando para ele, porque ele abriu muito rápido na nossa frente. Aí quando nós não tínhamos chego nem tava quase finalizando a primeira volta, ele passou pela gente por primeira vez. E a gente nossa, o cara é muito bom. A gente correndo. Quando a gente tava na metade da segunda volta, esse cara já tava dando a terceira volta em cima de nós. E ele deu a terceira volta em cima da gente. No que ele deu, recém que ele deu a terceira volta em cima de nós, quando a gente tava fazendo a segunda, 25 metros para frente, ele caiu, desmaiou, apagou. E todo o esforço que ele tinha feito não valeu de nada. E a gente terminou todo o nosso recorrido, fizemos tudo que a gente precisava. E ele ficou lá apagado. Não, o pessoal veio atender ele, né? Mas quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei dele. Lembrei do Silverstone, o nome dele. Não Silverstone, o circuito, nem a cidade. Silverstone. Eu lembrei dele porque eu falei, a nossa carreira, nossa fé, ela não é uma corrida, ela é uma maratona. E para que você possa vencer uma maratona,
você tem que começar a administrar as suas energias desde o começo até o final, para que você possa chegar até o final. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 6 e versículo 1. Irmãos, muitas vezes, você talvez já escutou isso, muitas vezes nós escutamos algo das pessoas que dizem que viver uma vida cristã é viver uma vida presa, onde você não pode fazer as coisas. Já escutou isso alguma vez? Eu escutei várias vezes. Viver uma vida cristã é viver uma vida presa. Mas na verdade, servir a Cristo é viver a liberdade. É ser livre. É ser livre para você fazer a escolha que você quiser. É ser livre para se afastar dos velhos modos da sua vida. É ser livre para deixar de fazer as coisas que você antes fazia. É ser livre para entrar a viver uma nova vida em Cristo. É ser livre para buscar o reino de Deus. É ser livre para buscar intimidade com Deus. É essa liberdade que Cristo quer que nós vivamos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Esse é o versículo que eu disse, é onde Paulo fala que se nós pecamos e a graça de Deus se manifesta quando nós pecamos, então o que faremos? Vamos pecar mais para que possamos ver a graça mais manifestada? Romanos 6, capítulo 1, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a tua graça abunde? De modo nenhum, diz Paulo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mortos para o pecado. Para que nós possamos viver uma vida justa, para que possamos buscar a justiça de Deus, nós devemos de mudar os nossos hábitos. Meus irmãos, talvez você possa estar pensando que nessa série de do livro de Romanos que nós estamos fazendo, você pode estar pensando que, pastor, essas não são mensagens mais evangelísticas, para que as pessoas venham se converter, conhecer a Cristo? Também. Mas quem falou para você que de repente nós não estamos precisando passar por um momento de reencontro com Cristo? Muitas vezes nós ficamos tão acostumados na graça, nós vivemos tão acostumados no favor de Deus, que nós desmerecemos aquilo que nós temos. E aí é onde entra o perigo de nós nos acostumarmos com pequenos hábitos, hábitos que trazem dano para a nossa vida espiritual. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma. Se nós já estamos mortos para o pecado, se nós já morremos juntamente com Ele, nós deveríamos de haver parado de pecar. Isso é outra coisa que nos traz a liberdade de não pecar, de não falhar. Nós sabemos que se nós pecamos, esse pecado ele tem um resultado, ele tem uma consequência. Versículo 23 diz assim, que o salário do pecado, lá no mesmo capítulo de Romanos 6 e 23, diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Qual foi o maior presente que Jesus te deu? Qual foi a coisa mais incrível que o Senhor te deu? Foi a salvação. E por que nós não nos alegramos a cada dia?
Lembra quando você pediu algo para o Senhor? Pode ter sido uma cura, pode ter sido uma casa, pode ter sido um trabalho, pode ter sido algo que você queria muito e o Senhor te deu. Tenta lembrar desse momento. Talvez o teu sonho era vir para cá, morar nos Estados Unidos, não sei. Talvez era trabalhar num trabalho específico e hoje você está nesse trabalho. Você lembra da alegria quando você recebeu aquilo? O que você falou? Deus abriu as portas, glória a Deus. Uma bênção. Foi, olha, incrível. Somente Deus. E você faz isso, você se alegra e está bem, não estou falando que está errado. Você faz isso, você se alegra com algo que é terrenal, com algo que o tempo vem, passa e destrói. Qual foi a última vez que você sentiu alegria e gozo pela salvação? Está vendo como é necessário que a gente fale a respeito disso? Quero que você continue com o livro de Romanos aberto, lá no capítulo 6. Agora no versículo 3 e 4 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Andar em novidade de vida. Você está entendendo o que a palavra do Senhor está falando? Que da mesma forma como Jesus ele ressuscitou dos mortos, Ele nos dá hoje a possibilidade de que nós andemos em novidade de vida, em algo novo. A palavra do Senhor diz, é o próximo versículo que nós iríamos ler, dizendo que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Novas criaturas. Você lembra quando Jesus fala que nós devemos de nascer novamente? E Nicodemos diz para ele: como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Como que eu vou fazer isso? Jesus disse: não se trata disso. Ele estava falando, meus irmãos, era a respeito dessa nova vida que nós temos hoje. Se nós estamos mortos para o pecado, nós devemos de deixar de atuar como tal. Nós devemos de deixar de fazer aquelas atitudes que antes nós fazíamos e começar a viver algo novo. A palavra do Senhor diz que não se coloca remendo novo em roupa velha. A palavra do Senhor também diz que não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão o odre arrebenta, perde-se o odre e perde-se o vinho. Se você quer viver algo novo da parte de Deus, se você realmente tem sido uma nova criatura, como diz a palavra do Senhor, você tem que começar a mudar os teus hábitos. Você tem que enterrar aquele velho homem cada dia. Você tem que enterrar os teus velhos costumes a cada dia e começar a viver as coisas novas. Enquanto você continuar fazendo os mesmos hábitos, a parte de você ter sempre os mesmos resultados, não tem espaço para algo novo. Quando você precisa comprar um móvel novo para a tua casa, o que você faz? Você não faz primeiro espaço para que entre o novo? Ou você fica com tudo lá? Eu já tenho um sofá? Não é o teu caso, Gisele.
Gisele, outro dia eu fui na casa dela, tinha 3 sofás lá naquela casa dela. Mas tinha espaço. Não, vou ficar com o sofá velho aqui, vou botar o outro sofá aqui também junto, vai ficar tudo junto aqui. Minha geladeira estragou, eu vou deixar a geladeira velha aqui dentro e vou botar a geladeira junto. Não. O que você faz? Você dá destino para a coisa velha e coloca o novo dentro. Certo? Pois na nossa vida é a mesma coisa. Vamos começar a deixar os velhos costumes de lado. E isso não é uma jornada fácil. Não é algo fácil de se fazer. Viver a justiça, fazer as coisas certas, deixar de fazer as coisas erradas. Mas bem, antes de querer começar a fazer o certo, vamos deixar de fazer errado? Se nós estamos ressuscitados com Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele nos trouxe a nova vida que nós temos hoje. Nós somos livres do pecado. Você que sabe o que é isso? Livre da acusação do pecado. Deixa eu tentar entender, mostrar uma coisa mais uma vez para você isso. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, é porque realmente o mundo jaz no maligno. O mundo está entregue às hostes do inimigo. Ok? Quem entregou isso para ele? Eu já falei aqui várias vezes isso. Quem entregou essa autoridade para ele foi o homem, lá atrás, quando o homem caiu. Quando Deus cria o homem, o que ele faz? Ele diz para o homem: eu te dou autoridade e você vai ser o Senhor da terra. Você vai ser o Senhor da terra, você vai ser o Senhor de todas as coisas. A terra vai ter que te servir. Está na Bíblia, não estou mentindo. Mas quando o homem vai e desobedece a Deus e peca, e o Senhor tira ele de dentro do jardim, ele entregou a Satanás a autoridade que Deus tinha entregado para ele. Por isso que nós vamos ver Jesus aqui na frente, quando Jesus vem, e Satanás vem testar a Jesus, vem provar ele lá no deserto. O que Satanás está oferecendo para ele? Ele diz assim: se você se prostrar e me adorar, eu darei todo este reino para você. E o que Jesus diz? Jesus confronta ele pela palavra e diz: não. Ele não diz que o que Satanás está falando é mentira, primeiro. Ele diz: não. Somente ao teu Deus renderás culto, exaltarás e adorarás. O que Jesus está falando para Satanás, está dizendo assim: ei, vai chegar o momento aonde tudo isso vai ser restaurado. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz assim, que a terra clama, ela geme para ser restaurada. Vai chegar o momento onde essa desordem toda vai ser restaurada, que é quando Jesus virá essa terra e Ele vai reinar aqui, diz a palavra do Senhor. Tudo isso vai ser restaurado. Mas Jesus estava falando para ele assim: ei, não me tira do foco, porque o que eu vim restaurar aqui é algo muito maior. Eu vim restaurar a intimidade entre o homem e Deus. Eu vim restaurar a relação entre o homem e o Pai. Eu vim recuperar aquilo que se havia perdido. A terra agora mesmo não me importa. É por isso que você tem que entender o que é a graça. Você tem que entender o que é estar morto para o pecado. Estar morto para o pecado é porque através de Cristo, o inimigo, ele já não tem mais autoridade sobre você. Ainda que todo o universo, toda a terra esteja entregue nas mãos do inimigo agora mesmo, você é livre. Você é livre em Cristo. Por isso que quando você chega aos pés do Pai e diz assim: Pai, eu tenho pecado, eu falhei. Sabe o que o Pai vê? Ele não vê você, Ele não vê o teu pecado, Ele vê o Filho. Ele vê o Filho em você. A
A palavra do Senhor diz assim, que nós fomos crucificados com Cristo. Cada vez que nós voltamos aos velhos hábitos, segundo a palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, nós estamos fazendo como o cachorro, que volta em cima do seu próprio vômito. A palavra diz assim, em Provérbios, assim, ó, como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato quando ele cai na sua astúcia. Não é forte isso? O Senhor nos está chamando a uma vida de santidade, a uma vida de intimidade. É isso que o Senhor está chamando a nós. E muitas vezes, como nós cantamos nessa última canção, nós estamos muito mais preocupados com outras coisas. Como que eu faço para viver essa vida? Como eu já li, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas já passaram. Tudo se fez novo. E como eu sei se eu estou vivendo essa nova vida? Gálatas capítulo 5. A palavra do Senhor diz a respeito do fruto do Espírito. Atenção, é o fruto, não são vários. Já falei a respeito disso uma vez. Se for preciso eu volto a falar novamente. Gálatas 5, 22 e 23. Presta atenção, você pode abrir lá? Se puder colocar aqui na tela. Gálatas 5, 22 e 23. Presta atenção como está escrito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí você vai dizer para mim, pera, você falou que era um fruto e agora tem 9. Essas 9 partes são as 9 partes que compõem o fruto. Só para resumir o que eu já falei uma vez a respeito do fruto do Espírito. Se você pega uma laranja, você compra ela, está bem laranjinha. Aí você traz para casa. Quando você corta e ela está seca dentro, tá gostosa? Não, né? O que está faltando? O suco. A razão pela qual você comprou a laranja. A mesma coisa é o fruto do Espírito. Não adianta você ter amor, você ter gozo, você ter paz, mas você não tem longanimidade, você não suporta o teu irmão. Não, é que minha paciência aqui, ó. Ó. Eu sou uma pessoa muito boa, mas não pisa no meu pé. Que adianta você ter benignidade, mas não ter bondade? Temperança, mansidão. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você tem todos esses 9 componentes, você tem o fruto do Espírito com você. Se você não tem, se está faltando um, esse teu fruto está deficiente, esse fruto está mal. É assim, esse é o termômetro, essa é a forma que você sabe como que está a tua vida cristã, como está o teu relacionamento com Deus. Tem que viver os 9. Mas como que eu faço para viver esses 9? Eu contei para vocês uma vez que no passado, um dos grandes problemas que eu tinha era relacionado à minha boca. Eu falava demais, não queria saber quem estava na minha frente.
Eu não tinha problema com falar com as pessoas. Se eu tinha razão, e eu sempre digo, esse negócio de eu ter razão é tão complicado, porque é eu que estou medindo a situação, né? A razão é minha. Eu falava e me meti em muita confusão por causa disso. Como que se chama o fruto? Como se chama o fruto? Pode falar, não precisa ter medo não. Como se chama o fruto, Gisele? Fruto do Espírito. Eu só posso conseguir esse fruto se eu estou no Espírito. Você está entendendo? Se o Espírito Santo não está em você, não existe forma, não existe maneira de que você possa frutificar. É através dele aonde você consegue se controlar. É ele que vai trazer a paciência para você. É ele que vai trazer a mansidão. É ele que vai trazer a bondade. É ele que vai alimentar a tua fé. É ele que vai te trazer a perseverança. É através dele que você sim vai ser uma nova criatura. É através do Espírito Santo que você vai deixar de viver as coisas velhas. Quando Jesus aparece novamente para os discípulos, depois da sua morte e ressurreição, ele fica 40 dias. Quando ele aparece para os discípulos não querem que ele vá. O que ele diz? É necessário que eu vá. Eu tenho que ir. Para que o Espírito Santo, para que o Consolador possa vir e estar com vocês. João 16:7. Ele diz assim: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu enviarei o Consolador. Nós vamos voltar a falar do Espírito Santo mais para frente esse ano ainda. Nós vamos voltar a falar a respeito de oração, uma vez mais, é necessário. Nós vamos voltar a falar a respeito de jejum, mas sobretudo do nosso amigo Espírito Santo. Nós vamos relembrar quem Ele é. Ele veio para nos capacitar, nos guiar, nos ajudar, nos fortalecer. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas pois serão acrescentadas. Vou repetir uma vez mais. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos buscando primeiro as demais coisas, esperando que a justiça de Deus seja acrescentada. É isso que está acontecendo. Irmãos, vamos começar a deixar os velhos hábitos. Vamos caminhar com o Espírito Santo. Vamos aprender a ouvir a sua voz. Você sabia que o Espírito Santo pode te guiar em todas as coisas? Você sabia que Ele está à tua disposição 24 horas por dia? Todos os momentos Ele está disponível para você. É necessário que nós deixemos de fazer as coisas velhas e começamos a viver as coisas novas. Devemos de realmente enterrar o nosso passado e viver para Cristo. Gostaria que nessa tarde, antes de você ir embora, você pensasse naquilo que você precisa fazer, naquilo que você tem que deixar de fazer para o teu relacionamento com Deus.
Irmãos, eu estou falando de ter um relacionamento com o Pai. Isso não te chama atenção? O que você deve de fazer para deixar determinadas coisas? Eu gostaria que você sentisse a necessidade de ter um relacionamento com Deus. Sinta essa necessidade de ter um relacionamento com Deus. Todas as vezes que eu falo a respeito de ter um relacionamento com Deus, eu lembro de quando eu comecei a ter um relacionamento com a minha esposa. Se você é casado, se você está no meio de um relacionamento, ou se você está começando ou pretende começar, os que pretendem começar, vocês vão entender mais para frente. Você lembra quando você começou um relacionamento? Que você pensava nessa pessoa a todo momento? Pessoal assim mais atual, assim, mais da época de agora, é mensagem de todo momento, né? É foto para dizer onde está. A gente assim que vem um pouquinho da era analógica, para não dizer da era antiga, você lembra a necessidade que você tinha, que você gostaria, você não esperava o momento de ver essa pessoa? Você ainda lembra desse sentimento? Você lembra disso? Pois esse mesmo sentimento você deveria de ter com Jesus. Essa mesma necessidade, essa falta, sentir essa falta dessa pessoa, você deveria de ter a mesma falta com Jesus. Você deveria de acordar pela manhã, e a primeira coisa que você fazer é mandar um bom dia para Jesus. Ei, Jesus, bom dia. Eu acordei, eu te entrego o controle do meu dia nas tuas mãos. Espírito Santo, me ajuda. Vai comigo hoje, eu não quero ir sozinho. Porque eu tenho certeza que quando você começou a namorar, se você pudesse, você ia com essa pessoa em todas as partes. Durante o dia, lembra de dar um oi para ele. Ele vai estar a todo momento disponível para você. Isso é sentir a necessidade dele. E antes de você ir dormir, não esquece de dizer para ele: Jesus, obrigado por ter me guardado nesse dia. Me protege agora durante a noite. Pode guardar a minha vida. Isso é começar a criar um relacionamento, mas só que não termina aí. Isso é só o começo. E eu gostaria que você aprendesse hoje o que é viver uma vida sacrificial, uma vida de sacrifício para Ele. Sabe o que é uma vida de sacrifício? Em alguns casos, eu só vou te dar um exemplo. É aquele momento onde você se questiona assim: é pecado ou não é? A Bíblia não fala nada. É aquele momento onde você se questiona: é pecado ou não é? E aí você decide dizer assim: Deus, eu escolho não fazer por você. A escolha é tua. E eu deixo de fazer por ti. Porque se é pecado, eu deixei de fazer. Mas em caso de que eu não saiba se é ou não é, e faço, segundo a palavra do Senhor, nós já estamos pecando. Se você duvida no teu coração, a palavra do Senhor diz assim: se você duvida no teu coração e faz, você já está em pecado. Viver uma vida de sacrifício é quando você, assim como eu era, cheio da razão, cheio das palavras, cheio das coisas, você decide ficar quieto e dizer assim: Deus, eu vou parar de pecar. Controla a minha língua, controla a minha boca. É quando você, em pequenas coisas, você começa a atuar com justiça. Isso é justiça. Isso é o reino de Deus sendo implantado. É quando você, se alguém te dá um troco errado,
Você não diz, beleza, ganhei dinheiro. Não. Você vai e entrega. Para muitos isso pode até ser fácil, mas para muitos não. Levar uma vida digna, uma vida sacrificial na presença de Cristo, é o resultado de tudo que você faz no teu dia a dia. É quando você vai fazer um negócio e você não quer enrolar a outra pessoa, enganar a pessoa. Pelo contrário. Viver uma vida de integridade, uma vida justa. Isso é o resultado. Quando nós fazemos isso, nós não estamos fazendo nada mais do que o básico. Isso é só o começo. Porque não tem maneira, irmãos. Não existe forma de que você queira viver as grandezas de Deus, viver as maravilhas dele, se você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia no passado. Não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que é possível. E é necessário viver uma vida de santidade na presença de Deus. É preciso fazer isso. Eu queria te convidar a ficar de pé, por favor. Se o grupo puder vir aqui na frente, a gente vai cantar uma vez mais. Mas antes disso, eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar por mim e orar por você. Orar para que hoje o Senhor toque o teu coração e você sinta a necessidade de buscar a santidade. Orar por você para que você sinta realmente o desejo, sentir o desejo de agradar a Deus. Você pode falar uma vez mais, mas pastor, eu já sou crente há tanto tempo. E há quanto tempo você não vive algo novo na tua vida? Quanto tempo faz que você não vive algo extraordinário na tua vida? Quanto tempo faz que você está esperando promessas que o Senhor fez para você? So how long has it been that you have been waiting on the Lord for promises that haven't happened yet? É momento, meus irmãos, de nós começarmos a viver as coisas novas de Deus para nós. And it's time for us to live the new things from the Lord in our lives.